Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Café e Vinho. Eu sou Maria Clara Martins, eu sou médica e mãe. Eu sou Angélica Cruz, sou artista e psicanalista. Esse podcast é um podcast sobre histórias. A gente gosta de histórias humanas, de relações humanas, de experiências. Então, estamos aqui para ouvir as suas grandes histórias, sem julgá-las, boas ou ruins, mas histórias. E hoje nós estamos aqui com a maravilhosa Jenny, que é referência em estética e micropigmentação aqui em Portugal. Ela é a nossa Natália Beauty de Portugal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E vamos contar a história. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de vocês. É sempre importante para mim passar minha mensagem adiante e compartilhar um pouco mais, né, de coisas mais íntimas que talvez ainda não contei, nem no Instagram, nem em lugar nenhum. Então, muito obrigada. Estou muito feliz e honrada por estar aqui com vocês. Essa é a ideia. Essa é a nossa ideia. E a sua história? Pé de café ou pé de vinho? Pé de vinho. Aê, tchim-tchim, saúde. O meu tá longe. Então, Jenny, vamos começar. Conta pra gente alguma coisa, uma história marcante ou surpreendente lá da sua infância. Da minha infância, algo bom ou algo ruim? Você escolhe. Alguma coisa que te marcou. Algo que me marcou. E que talvez reverbere hoje ainda. Então, pode ser um acontecimento que no passado mexeu comigo, né? Que, na verdade, isso interferiu na minha juventude e até mesmo na minha vida adulta, né? Até a gente chegar às especialistas que nos ajudam nessa parte, né? Exatamente, é essa aí. Bom, eu sou do interior de Minas Gerais. Eu fui criada pelos meus avós por muito tempo. Não tive a figura paterna, mas tive uma mãe maravilhosa que supriu todo o amor que eu precisava. Porém, a minha mãe esteve ausente por 7 anos. E nesses 7 anos, muitas coisas marcaram na minha vida. Foram seus primeiros 7 anos? Ou não? Não, eu tinha 6 anos quando a minha mãe veio pra cá, então ela me buscou no Brasil quando eu tinha 11 anos. Então, eu fiquei um tempinho sem ela. E os meus avós, eram mais antigos, né? Então, aqueles avós mais antigos que pegam mais no pé. Então, eu lembro que na época de escola, por exemplo, eu não tinha alguém para ir nas minhas reuniões. Então, nunca tinha mãe. No Dia das Mães, falta, né? Nunca tinha o pai no Dia dos Pais, mas eu sempre estava lá apresentando. Então, maravilhosa! Mas foi algo que sempre me marcou, porque sempre tinha... Lembra daquela música da Aquarela? Como é aquela música? Vocês sabem? Qual que eu sempre via várias mães... Qualquer, eu desenho do sol amarelo. Eu sempre via as crianças e as meninas, né, vendo a mãe ou vendo o pai, e eu sempre ficava... assim, mãe, se você estiver assistindo, eu te amo demais, tá? Mas, na época, foi algo que me marcou muito, porque sempre, na escola, eu ouvia muito... Mas cadê a mãe da Jenny? Ou cadê o pai? Mas cadê a pessoa da reunião dela? Quem é que vai puxar a orelha dela? Então, eu sempre ficava de recuperação, coisa assim, porque... Eu ia perguntar justamente isso. Isso te trouxe mais responsabilidade ou não? Sim. Eu sinto que sim. Eu sinto que isso, inclusive, me preparou até para empreender, por exemplo, sabe? Então, acho que eu criei uma independência, né, muito mais cedo, tanto que eu comecei a trabalhar com os meus 16 anos e desde então nunca mais parei, sempre contribuí dentro de casa com o que dava. E é isso. Mas eu acho que isso é uma das coisas que me marcaram e que por algum tempo, né, parece que eu fiquei insegura demais, né, durante a minha vida. Isso me trouxe insegurança, isso me trouxe falta de proteção, talvez. Então, isso faz com que a gente busque mais aprovação, né, das pessoas. Mas que bonita a clareza que você tem disso tudo. Como que você consegue olhar hoje e entender o que te trouxe e o que de bom você fez com isso também. Isso. Porque eu acho que os nossos trauma todo mundo tem. Todo mundo tem. Ninguém vai passar, eu acredito, né,
livre nessa vida zero traumas. Sem dúvida. Por não. exemplo, Então, a gente até tava num jantar esses dias, eu fui com as minhas colaboradoras, a gente foi. E aí no jantar tava todo mundo falando assim: eu adoro esquiar na neve. Aí outro, eu adoro natação. Eu adoro. Sabe, cada um tinha um esporte. Aham. E aí eu fiquei assim, ó. Ainda não descobriu qual que não você vou adora. opinar. Eu Ainda não adoro descobri. trabalhar. Maravilhoso. Mas desse período, tem alguma história, alguma passagem que você fale, que você se lembre, assim? Alguma reunião, alguma apresentação? Dessa apresentação da Aquarela do Brasil? Sim, com certeza. Tudo que eu mais queria era que a minha mãe estivesse ali me vendo, né, naquela apresentação, ou talvez o meu pai. E eu sinto que foi algo que me fez muita falta. Talvez a minha avó, Mas te deu muita força. mas me deu muita força, sim. E hoje eu tenho um filho, né? Então, eu acredito que é algo que me fez refletir e aprender também, né? Que eu não quero fazer isso, né, com ele. E claro que minha mãe deu o melhor dela, tanto que ela veio para Portugal porque a gente passava muita dificuldade. Mas hoje eu sei o quanto ela sofreu com essa ausência dos filhos. E nós também, né? Porque mamãe é uma mãe. Sim, Não, isso é muito sim. importante, você conseguir talvez- ver isso, né? E Agora. talvez só depois que você foi mãe, que você consegue Foi, olhar. só né? quando a gente é mãe, a gente descobre, assim, o sofrimento. O tamanho do sofrimento que ela teve, né? Isso, exatamente. É bonito isso, porque aí também você perdoa, né? Com muito mais... Isso, facilidade. do coração, né? Com mais verdade também, acredito que sim. Você tinha algum apelido quando você era criança? Anã do Jardim. E o bullying. Criança não deixa passar. né? Mas os seus avós te chamavam como? Os meus Ou avós. sua mãe. Minha mãe sempre me chama de Jeninha. Jeninha. Jeninha é o que mais me chamam na minha família. É. Porque sempre tem um apelido de família, né? Que quem tá fora nem entende, Ai, nem sim. sabe. Mas lá dentro todo mundo sabe. Ai, carinhoso, sim, né? o Aquele Jeninha é o mais- que todo mundo chama. Sim, legal. E saindo da infância, vamos falar daquela parte da vida que a gente começa a descobrir os hormônios. E aí, a adolescência. E aí você já estava aqui em Portugal. Sim, eu vim pra cá com 11 anos, né? E aos 16 anos, quando eu tava com essa idade, deu uma guerra não, uma crise aqui em Portugal. Então, eu retornei ao Brasil e fiquei em torno de 1 ano e 6 meses lá. E foi mais difícil voltar. Essa é uma boa história da adolescência. Com 16 anos, você tinha vindo pra cá e voltou pro Brasil. Aí Conta eu pra voltei gente. pra lá. Aí foi bem desafiante, porque na época tinha um pouco de preconceito, né, com brasileiras em Portugal. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu também sofri um pouquinho com essa questão. Porque eu saí de lá bem pequenininha, então eu não tinha corpo, não tinha... E aí eu voltei pra lá, né, Uma moça. uma mulher. E aí isso gerou algo um pouquinho complicado no Brasil. Na minha época de adolescência, né? Então eu me senti muito desrespeitada lá, mais do que aqui, com certeza. E depois, quando você voltou, você voltou a trabalhar no que você já trabalhava? Aí, entretanto, eu comecei a trabalhar no Brasil. Comecei como menor aprendiz. E aí, depois eles me transferiram, né? Na mesma empresa, porque eu já ia fazer 18 anos. Que eu trabalhei na Oi, aquela empresa de telecomunicação. Isso. Uhum. E aí, depois trabalhei na loja de roupa e depois eu vim pra cá. E você voltou com quantos anos? Aí eu 17. voltei com... e eu fiz 18. Já tinha 18 anos quando eu voltei pra cá. E foi desafiador ou quando você voltou, você se sentiu em casa? Não, foi desafiador. De novo. Aham. Muita foi. história de superação foi. maravilhosa. Não, e uma idade que a gente não tem discernimento, a gente não entende as nossas emoções, né? Difícil. Nem criança, nem adolescente, né? Tá passando mil coisas no corpo e na mente também, você tá ali sambando no meio daquilo tudo, né? O que eu tô fazendo aqui, né? É verdade. De fato, as mudanças, até pra gente depois de adulto, elas não são super fáceis, então eu imagino... Quando eu cheguei nessa aqui, eu idade. lembro que minha mãe, ela me perguntou, ela coitada, sem condições, ela me perguntou, você quer ir pra faculdade ou você quer abrir mão de tudo e trabalhar? Aí se você trabalhar, vai ter que ajudar em casa. Aí eu falei, eu prefiro trabalhar. E aí eu fui trabalhar na restauração. Olha. Foi onde eu fiquei por quase 1 ano aqui. Que massa. Legal. E, Jenny, revivendo a sua história, a sua infância, esse período de mudança, essas idas e vindas e tal, você imaginava chegar
onde você está hoje? Você imaginava ser uma referência aqui em Lisboa, em Portugal, ganhar prêmios na Europa e fazer um movimento gigante com mulheres, né, que eu particularmente admiro muito, que da onde eu vejo, né, te observo e olho, você traz um poder para as mulheres nisso de não é só uma micropigmentadora, não é só alguém que faz sobrancelha, não, você é uma empresária muito bem sucedida e quer que outras mulheres também alcancem isso. Você imaginava que seria assim? Angélica, eu vou ser muito sincera pra vocês. Eu sempre, lá no meu interno, eu sempre senti que eu seria gigante. Que lindo! E hoje eu me sinto uma formiguinha ainda. Mas eu sempre senti que Deus tinha algo grandioso na minha vida. Sempre senti que eu estaria em uma posição, sempre senti. E eu nunca entendi o porquê nem como. Isso eu não sabia. E que ao longo, né, dos anos da jornada, a gente vai crescendo de degrau a degrau, né? Porque eu comecei do básico, eu comecei de baixo. E aí a gente vai crescendo, a gente vai se descobrindo, a gente vai inovando, a gente vai conhecendo pessoas, né, incríveis que vai, né, nos ajudando a crescer ainda mais. É muito lindo isso, né? Você já sentir, mesmo quando estava no meio ali da dificuldade, você sentia. tem isso dentro de você, eu né? sentia. E eu já conversei muitas vezes com meu marido, que eu sempre senti que algo iria acontecer na minha vida de bom e que eu seria... Porque tudo que eu queria era que... Tudo que eu ouvi lá na minha infância, né? Todas as vezes que eu fui desmerecida, todas as vezes que eu fui... Tanto pela minha família, quanto pela vizinhança, né? Pela escola também. Então, eu acredito que... Ai, peraí que eu me perdi. Todas as vezes que você se sentiu desmerecida, ainda assim você sentia que isso seria mesmo. uma coisa grande pra você. Exatamente. Eu sempre senti e sempre... Só que é isso, eu não sabia o como. E que seria na área da beleza. Então, eu sempre amei a estética, eu sempre gostei de me maquiar, sempre gostei de me ver. Então, eu falava, toda vez que eu me maquio, eu me sinto muito linda. Eu me sinto muito bem, me sinto muito mulher. E aí eu falava, se eu fizer isso com outra mulher, ela vai sentir assim também. Então, foi por onde começou tudo. Minha paixão começou na maquiagem. O autocuidado foi com você mesma para depois passar. Isso. Mas a gente queria saber, Jenny, uma história assim, daquela do fundo do coração, que ninguém sabe. Ai, meu Deus. Que te trouxe até aqui. Pode ser uma história com um final feliz, de superação, ou uma história que você guarde, assim, para você, mas que não se importe de compartilhar. E essa história seria mais antiga, mais recente, na jornada já como empresária ou não? Conta pra gente o que veio na sua cabeça, o que mais te tocou na hora que eu falei. A primeira que você falou, Vale chorar aqui? Claro que sim. Claro que sim. Ai, Pode gente, tudo. olha, eu vou contar uma coisa que me marcou. Eu nunca compartilhei com ninguém, porque o que a gente conta, não dá pra gente contar tudo, né? Na internet, nem em nenhum lugar. Então, sempre falta alguma coisa. Mas tem algo que me marcou, que foi a minha infância, quando eu tinha... Na verdade, eu já tinha ali uns 7 anos, uns 7, 8 anos, eu acredito. Que eu morava num morro, bem morro mesmo. E aí, tinha todas as crianças lá, e era Dia das Crianças. E aí, sabe aquele carro que passa distribuindo presentes? E eu achava que era qualquer pessoa que passava e dava presente. E eram os pais que compravam, né, o presente pra... Agora é a Rafaela, agora é a Rayane. Talvez elas vão ver isso aqui, elas vão lembrar disso. E aí, todo mundo ganhou. E aí eu fiquei assim, meu Deus, minha mãe esqueceu de mim. Oh, e na verdade, gente, minha mãe, lembra, na época era orelhão. Na época não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então minha mãe nem sabia, coitada. Que aqui é tudo diferente. Aqui é Dia das Crianças, é um dia, lá é outro. Aí eu lembro que eu fiquei tão triste, que eu fiquei num cantinho assim e chorava. E minha mãe esqueceu de mim, eu não ganhei presente, aí eu chorei. Já chorei contando isso pro Jeff. E aí eu lembro que veio uma mulher do nada, ela viu a situação, ela me perguntou algumas coisas, eu não lembro quem é ela. E ela me perguntou, ai, vou me emocionar. Aí ela me perguntou assim, Jenny, e sua mãe? Ela me perguntou algumas coisas, sabe? E aí ela me trouxe um dominó. E ela, olha, você achou que sua mãe esqueceu de você? Mas ela deixou esse presente aqui.
Então, Nossa, e era um dominó. Eu também. E eu fiquei super feliz, Foi porque um- ela lembrou Ai, que de mim. lindo. Hoje eu sei que é mentira. Mas foi... Que mulher hoje eu sei maravilhosa. que é. Ele Eu já Te sei socorreu que... na hora, te Aham. acolheu Que na mulher hora do maravilhosa, choro. que lindo. Que... Foi. Olha, É. tá vendo? É. Nunca contei isso em nenhum lugar, mas Que foi algo lindo. que me marcou. Ai, e que E olha, bom, né? Tão e bons aí- são os anjos que aparecem na vida. É verdade. Não, e ainda se conectou com a mãe, né? Falou, minha mãe não esqueceu mesmo, lembrou, olha só. É. Lá onde ela tá, ela mandou o presente e tal. Que Foi, bonito eu fiquei, da parte nossa, dela. sério? lindo, E aí, Só ganhei o ficou aqui, presente. mas tinha um presente pra você. E você sabe quem é essa mulher? Ela falou que Não lembro dela, entretanto, perdi. Foi só naquele momento ali, eu nunca mais, Qual foi a nunca mais cidade? ouvi. Qual era a cidade? Eu sou de Governador Valadares. Governador Valadares. Do interior de Minas. Quem sabe a história, né? Quem mulher sabe? Sou eu. Não, minhas conterrâneas vão todas, se elas assistirem isso aqui, elas vão... Porque Lembrar. tem Vão lembrar do tem muita episódio. gente nessa época que me acompanha, elas ficam, Jennifer, é uma coisa inexplicável. Que a gente vê, elas veem, né? Elas falam, olha, eu nunca imaginei. Olha que massa. É. Que Muito lindo. legal. Obrigada por compartilhar. Ai, de nada. E, prazer. Jenny, qual foi o momento que você falou? Agora eu sinto que eu posso apoiar, guiar outras mulheres. Olha, eu acredito muito que a gente cura outras mulheres com as nossas feridas que foram curadas também, né? Então, eu acredito que quando eu comecei a compartilhar algumas coisas com algumas mulheres, eu recebia de retorno de alguma mulher, né? Jennifer, isso que você me falou transformou a minha vida. E aquilo foi mexendo comigo, sabe? E aí... No poder que isso foi tinha. exato. Tem quanto tempo que você tá, assim, mentorando e influenciando? Olha, influenciando já tem um bom tempo. Eu comecei há muitos anos, né, a trabalhar com a internet, mesmo quando eu não entendia nada. Como mentora, há um ano, né, que eu comecei a mentorar e a relacionar mais, assim, com as mulheres, depois do movimento do Floresça Sua Marca. Agora está fazendo a segunda edição do Floresça Sua Marca, então a gente está fazendo esse movimento de mulheres, né? Sim. Maravilhoso. Não, e foi super visível seu salto do ano passado para esse, né? É, Lindo de ver, bonito demais. Não, fico feliz. E, assim, é muito bonito a gente conhecer a história por trás mesmo, né? Assim, tudo que suporta esse salto, esse sucesso. Isso vem de onde? Não vem de pouca coisa, vem de muita coisa. E essa era total a nossa intenção com esse programa. Porque eu tenho a impressão que as pessoas estão sempre falando tudo que deu certo, tudo que foi bom, tudo que isso, que isso. Ah, Sim. mas para isso acontecer, lá atrás aconteceram muitas Exato. coisas, né? Como, olha só, você precisou se apresentar muitas vezes para ninguém, para hoje se apresentar para Dominar o pessoas palco. que estão lá para te ver. É verdade. Né? Então, isso é muito legal, né? Muito Saber bonito. o que aconteceu antes, né, desse brilho aqui. Sim, exato. Que legal. Tem gente que chega agora e acha que sempre foi tudo maravilhoso. Sim, que foi sorte. Exatamente, que foi sorte, mas só a gente que vive, a gente compartilha mais as coisas boas, porque a gente quer de fato inspirar mulheres, a gente quer que elas se espelham e se inspirem e que elas, né, vejam ali uma força para elas também fazerem. Claro. Mas o que a gente vive no off, todos os nossos desafios, a gente vive a em gente casa, sabe, a gente resolve em casa e as pessoas que nós amamos são aquelas que estão sempre ali. E por Verdade. falar em inspiração, conta pra gente, assim, quem mais te inspirou? Fala alguns nomes, ou algumas histórias, ou algumas personalidades, ou pessoas, enfim. Olha, dentro da minha jornada, eu me inspirei em algumas pessoas. No meu início de carreira, eu me inspirei muito na Nath, na Natália. Que legal. Acho que sempre olhei ela com um olhar muito de Inspiração. empreendedor. Eu falava, gente, que mulher é essa? Sempre me inspirei. Me inspirei muito no meu marido. Me inspirei muito nele. Me inspirei muito nas pessoas que eu amo, que estão dentro da minha família. Recentemente, né? Porque parece que eu conheço a Tami há 50 mil anos. Parece que ela tá na minha vida há muito tempo. Mas ela não era como é e continuará sendo uma das minhas maiores inspirações como mulher, mãe, esposa, mentora, tudo. Que lindo, a Tami vai estar no próximo episódio. Sim, logo a gente fala com ela. Sim. E eu acho que isso é um privilégio, né? Que a gente tem de contratar uma mentora Ai, com e certeza. se tornar uma amiga. Né? Eu também tenho essa experiência e... Oh, meu Deus, que incrível. Eu já Muito. admirava. E depois que você vê de perto, melhora. Porque tem gente que acontece o contrário, né? Nossa, não era. E
quando você vê, você fala, caraca, é igual uma irmã pra mim, que delícia, né? Tem uns verdade. encontros da vida que uns são... encontros lindos demais. É o que você falou, parece que conhece há 50 mil anos, né? É verdade, é o que eu sinto. Ah, que legal, muito bom. E como que você se vê em 5 anos, mas não só profissionalmente? A Jenny mulher, a Jenny mãe, a Jenny Daqui a 5 atrás do anos, arroba. eu me imagino grandona. Mãe de mais 2 filhos, quem sabe. legal. Com meu marido sempre até o fim. Eu acredito que o Clinic Academy Jen estará em outros países também. Eu vejo isso, vejo o renovo. Tá feito, decretado. Agora a gente quer fazer... bebe uma aguinha. Uma aguinha, que a boca seca. Respira. Bebe uma aguinha. Bebe mais um vinhozinho. Esse é seu, por acaso. Esse é o meu. É o dela tá. O meu tá aqui. E vamos fazer um bate-bola, uma rapidinha, Tá, pra você falar. É um desafio. tá. Pra você falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Oi. Não sei se precisa ser uma palavra, ou se você quiser, você pode contar uma historinha, né? O que vier na cabeça mesmo. Que vier na cabeça. Uma historinha que vem na minha cabeça? Ou Não, uma palavra. Se for uma palavra, é uma palavra. Mas se você lembrar de outra coisa, pode ser Se também. quiser não, explicar a palavra. Vamos começar que você vai entender. Tá, qualquer palavra que eu pensei. Não, a gente vai falar uma palavra Ok. e você vai fazer vai dar uma resposta. Tá, vamos Começa lá. que você vai entender. Ok. Arrependimento. Arrependimento é uma coisa que eu acho que eu não me arrependo de quase nada que eu já fiz, porque eu acredito que tudo que a gente faz, a gente aprende algo, mesmo que seja algo ruim, ou mesmo que seja, ainda bem que aconteceu isso, porque eu sei que isso aqui não é o que eu quero fazer na minha vida. Aprendeu. Arrependimento, exato. Arrependimento é aprendimento. Exato. Aprendizado. Exatamente. Uma superação. Superação. Eu acho que superação faz parte da minha história, porque eu superei todos os desafios que foram encontrados aí ao longo dessa jornada. Um conselho. Um conselho. Conselho. Um conselho. Não Pra quem você desistam. quiser dar. Não desistam. Confiem em vocês. Procurem especialistas que ajudem vocês a se encontrarem. Eu acredito que quando a gente se encontra, né? Porque, como eu compartilhei com vocês, aconteceram coisas que me fizeram me sentir inseguras e impotentes durante muitos anos, até há pouco tempo. E eu sei que eu tô ainda nesse processo, né? De amadurecimento e de ter uma mentalidade blindada mesmo. Sim, muito bom. Esse é meu conselho. Muito bom. Qual hoje você considera a sua maior realização? Minha maior realização de vida? Meu filho. Com certeza, minha Isso te família. complica, porque a próxima é o seu maior orgulho. Meu maior orgulho é o meu marido. Ah, que lindo. lindo. Muito bom. E olha só, se a Jeninha te encontrasse hoje, do que ela mais se orgulharia? Lembra daquela criança? E o que ela olharia pra você e falava? Nossa. Que bom que você não desistiu. Que bom que você continuou. Que bom que você foi até o fim. Que bom. Eu me orgulho de ter continuado, sabe? Até aqui. De não ter, né? Porque aqui dentro da minha jornada, aqui em Portugal, tudo é desafiante. Vocês são empreendedoras aqui, vocês sabem que parece que é tudo mais desafiador, né? É um país menor, tem suas particularidades, né? E nós respeitamos isso, porém sabemos que a gente leva mais martelada e a gente tem que respirar fundo, pegar nas pessoas que realmente nos amam e continuar. E realmente focar nas pessoas e nas mulheres, que é o meu foco principal, em transformação, em gerar impacto e, de certa forma, de uma forma positiva na vida de cada pessoa que passa pela minha vida. Muito bom. Que bom. Então ela se Excelente. orgulharia muito de você. Muito, de verdade. E é muito bom hoje conseguir reconhecer isso, porque por muito tempo também eu falava, não, eu não mereço isso, eu não preciso disso, tudo era assim. Hoje eu consigo olhar pra mim e nossa, que mulher! É. Parabéns, Muito bom. parabéns. É isso que faz valer a pena.
E agora conta pra gente, conta pros nossos ouvintes, aonde que a gente pode encontrar a Jenny atualmente. E nos próximos dias? Atualmente, no Floresça Sua Marca. Uau. Que a gente vai fazer um movimento lindo de mulheres. A gente vai ter mais de 200 mulheres com a gente aqui, com 9 palestrantes que estão vindo diretamente do Brasil para transbordar na vida dessas mulheres. Então, esse é o ponto onde elas vão nos encontrar. E depois, na minha clínica e academia, tá sempre aqui. Ai, que Fala bom. o seu arroba para quem não te conhece ainda. JenniferAguiar.academy. Olha, isso é novo. Muito bom. Azul. Parabéns. Obrigada, Jenny, pela sua participação. Obrigada a pelas vocês. suas Muito histórias. obrigada pela oportunidade. Obrigada, ouvinte, você que ficou com a gente até agora. Obrigada por continuar com a gente. Não deixa de seguir o nosso perfil no Instagram, @podcaféevinho. E lá você sempre vai saber dos próximos episódios. Toda semana tem episódio novo no YouTube. Muito obrigada e até breve com um cafezinho ou com vinho.